do Flamengo, com o Boto rubro-negro, José Boto, falando sobre o Mengão e fazendo comparações. Vamos ver. Cadê ele? Não está? Ele, o Boto. Entrevista de José Boto ao jornal Record de Portugal. Eu diria que aqueles clubes brasileiros que lutam por títulos, que lutam pela Libertadores, têm hoje, a nível estrutural e econômico, uma aproximação grande aos clubes europeus. Ele pode falar, ele é europeu, trabalhou na Europa e hoje está no Flamengo. O Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. É óbvio que isso não é fácil, muitas vezes não é possível fazê-lo. Até porque o calendário no Brasil é uma coisa de loucos. Muitas vezes somos obrigados a priorizar alguma coisa. E se tivermos que o fazer, o Brasileirão é a prioridade. Mais do que a Libertadores e a Copa do Brasil. É um novo Flamengo, Breler. E é uma novidade do José Boto, dessa abordagem sob a presidência do BAP, porque em outras temporadas o Flamengo negligenciou o brasileiro sem a menor cerimônia. Deixou de lado, focou em Copas, e essa sempre foi uma grande crítica da torcida do Flamengo. Porque se tem estrutura de clube europeu, se tem investimento de clube europeu guardadas as devidas proporções, mas no cenário sul-americano, o Flamengo tem dominância financeira. É um clube que consegue, de certa forma, ter muita vantagem em relação a outros que tentam competir no mesmo nível. Palmeiras joga vôlei? Não, mas e ainda assim, a arrecadação do Flamengo é superior à do Palmeiras. Sim. O Flamengo, por ser o clube mais popular do país, tem um potencial gigantesco de geração de caixa e muitas vezes todo esse potencial não foi aproveitado na maneira como o torcedor acredita que pode ser. E eu entendo esse sarrafo subindo no Flamengo e desprezar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos, que mede realmente a competência, a formação de elenco, o potencial de investimento, a ciência investida na formação desse elenco. O Flamengo ficou aquém das expectativas. Por mais que tenha ganhado o Brasileiro em 2019, 2020, um bicampeonato, o Flamengo pode mais. E não estou falando só de ganhar, mas de sempre estar ali disputando o título até o final. Então essa tem de ser a exigência. O Flamengo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper rapidinho. Eu acho corajoso ele falar isso agora, porque normalmente ninguém fala. Normalmente, o que todo mundo fala normalmente? Não vamos priorizar, vai ter cada momento, todas as competições são importantes, vamos ver jogo a jogo. Não é assim? Mas ele falou isso. O Flamengo é um clube que tem de começar a temporada com a ambição de querer ganhar tudo que é possível. É difícil realmente, mas se houver uma bola dividida, e aí provavelmente escolher poupar, fazer margem de manobra, o brasileiro não pode entrar com um time totalmente modificado no brasileiro, como já aconteceu na época do Renato Gaúcho, na época do Dorival Júnior. Mas na Libertadores também não. Porque a gritaria sempre vai existir. Mas qual é, Abel? Seja para um lado ou para o outro. Mas qual é? Poupou, deixou jogadores importantes de fora no brasileiro. Se perder, tem reclamação. Na Libertadores, se perder, tem reclamação. Do mesmo jeito, concorda? Mas qual é a referência do torcedor rubro-negro? 2019 com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus ganhou os dois. Era um técnico que poupava, não é? Muita gente, não, o Jorge Jesus não poupava nunca. Poupava, mas pontualmente. 2, 3 jogadores no máximo, jogadores que corriam risco ali de estourar, que estavam com um desgaste grande, e o resto era ali a base do time titular. Então é isso que o Flamengo tem de fazer, e eu tenho certeza que o Felipe Luiz, com a fome de títulos que ele tem, com a mentalidade que ele está imprimindo no Flamengo, ele pensa da mesma forma. Não dá para abrir mão de um campeonato de pontos corridos. Eu entendo quando o Grêmio do Renato Gaúcho fazia isso. Porque ali o Grêmio... Você entende, mas quase ninguém entendia porque era muito cornetado, lembra? Não era? Mas ele tinha um argumento que era: eu não consigo competir em orçamento com o Flamengo. Só que quando foi pro Flamengo, ele também fez a mesma coisa.
O ponto é, um clube como o Flamengo, que tem esse elenco, que tem a capacidade de chegar no meio da temporada, detectar carências e contratar, ir ao mercado, ser agressivo, não tem, como o prof diz, não tem o direito de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo como um sinal positivo do Flamengo. Ele elogia, né? Fala que os clubes brasileiros estão se aproximando dos europeus. Ainda, não, ainda há uma distância em termos de dinheiro, né? O Manchester City, por exemplo, tem investido por temporada uma média de R$1 bilhão investido. R$1 bilhão é a receita do Flamengo. Então ainda está distante, mas realmente o futebol brasileiro tem evoluído em termos estruturais. O calendário, né? O calendário louco continua sendo um entrave, um gargalo do futebol brasileiro para se aproximar ainda mais dos europeus. Mas o Flamengo hoje consegue ter para os padrões europeus, o Flamengo não deve em nada em termos de estrutura, em termos de elenco, para o nível de competitividade que a gente tem na América do Sul. Ele pontua muito bem que são alguns clubes brasileiros, aqueles que pensam em Libertadores, em relação a alguns clubes europeus, né? Não é o top dos europeus. Alguns clubes, os melhores clubes brasileiros, com ambições sul-americanas, se aproximam de alguns europeus que não são necessariamente o Manchester City. Agora, eu estranho esse negócio eu entendo o brasileiro prioridade em relação à Copa do Brasil, principalmente vindo do Flamengo, porque um dos atrativos da Copa do Brasil são os prêmios. Dinheiro todo mundo gosta, mas o Flamengo não é propriamente um clube hoje dependente dos prêmios da Copa do Brasil, como são outros clubes. Não são só os prêmios, não. A taça vale, professor. Sim, mas vale menos que a do brasileiro. Isso é claro. Agora, a Libertadores não vale menos que o brasileiro. Numa dividida com a Libertadores, eu vou sempre achar que você tem que priorizar a Libertadores. É um título internacional. Então você discorda dele? Então, eu discordo dele nesse sentido. Eu achei estranho a Libertadores estar em segundo plano em relação ao brasileiro. Não é abandonar o brasileiro. Também acho errado abandonar o brasileiro, que é o cerne da tua temporada. E ele também não disse abandonar em nenhum momento. Ele falou assim, se puder ganhar todos, é legal, tal, mas a gente sabe que é difícil. Se algum momento tiver que priorizar, foi isso que ele falou, não foi? Se algum momento tiver que priorizar, brasileiro. Ele não falou que vai largar. Isso eu achei estranho. Porque se teve gente que caiu por priorizar a Libertadores em relação ao brasileiro, o Dorival mesmo sofreu muita corneta em relação a isso, naquele jogo com o Palmeiras. Imagina essa lógica dele. Prof, mas se você analisar friamente, por probabilidade, um clube como o Flamengo, que tem o maior orçamento do país e que já tem um ótimo elenco, o Flamengo larga na temporada com mais chances de ganhar o brasileiro do que a Libertadores. Sim. Então, friamente... E apesar de ser mais difícil a tarefa. Exato. São pontos corridos, o time precisa se provar, tem concorrência, mas na Libertadores, uma noite ruim... também tem concorrência. Mas numa noite ruim joga tudo por fora. Mas ser campeão sul-americano sempre será maior do que ser campeão brasileiro. Isso não eu não sei, assim, eu tenho uma interpretação do que ele falou, ele fala de priorizar e tudo mais, né? Então eu entendo essa discussão do valor dos títulos. Eu vejo a declaração do Boto muito mais como o norte do que você tem para a temporada do que o valor exatamente dos títulos. Porque eu acredito muito que o brasileiro, por ser o pontos corridos, a sequência da temporada, ele é o que te faz manter um nível altíssimo. E a você ganhar uma competição de mata-mata, ela é meio consequência muitas vezes. Até, como você pontuou, uma noite ruim, um jogador expulso num confronto com 5 minutos, pautou toda a temporada. Uma noite ruim dos atacantes do São Paulo podia ter eliminado o Botafogo. Exato. Uma noite que Caleri e Lucas perderam gols. Mas se você é um time que está jogando no mais alto nível do Campeonato Brasileiro, e para mim, você pode discutir a importância dos títulos. Você tem a disputa. Mas para mim é inegável hoje. Se você vencer o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que vencer a Libertadores. Você precisa ser melhor, porque você precisa manter um nível alto por 38 rodadas numa competição. Tanto que os últimos campeões brasileiros, você olha, eles eram todos candidatos reais a Libertadores. Você vai pegar, o Palmeiras caiu cedo, mas caiu o Botafogo, que foi o campeão e jogou muito bem na volta, com a torcida inclusive aplaudindo. O contrário não é verdadeiro. O Atlético Mineiro foi na final das 2 Copas e fez um Campeonato Brasileiro que ele correu o risco de rebaixamento na última rodada. Então acho que o nível de exigência do brasileiro é mais alto. Então acho que quando ele fala isso, talvez partindo do ponto, se eu fizer um brasileiro de alto nível, estou competindo, naturalmente eu sou um candidato a ganhar os mata-matas. Os adversários do início ao fim são mais difíceis. São mais difíceis e de você manter a regularidade. A Libertadores
a partir de oitavas, quartas, que o bicho começa a pegar com adversários mais cascudos. Na primeira fase tem muito time ruim. E também, assim, definir o que é prioridade na competição vai depender muito do calendário. Se o Flamengo abre 15 pontos de vantagem com um turno, de repente, pô, não dá pra poupar algum cara importante pensando nas oitavas de final? Se o Flamengo sai 15 pontos atrás no Brasileiro em um turno, isso também pode influenciar. Se tá parelho ali no Brasileiro com outro time, aí pega um confronto de oitavas de final que ele faz 4-0 fora de casa. Na volta ele pode poupar porque ele tá disputando o Brasileiro. Então acho que essa questão do poupar, de priorizar, assim, situações pontuais, é a temporada, é o calendário que vai definir. Acho que quando ele fala disso, de ter o Brasileiro... Isso que eu falei, que eu achei corajoso ele falar agora. Concordo, porque ele não tem nada a ganhar. Normalmente ninguém fala, não, vamos esperar, vamos ver, depende do que acontecer, é o que você está dizendo. Eu só acho que ele passa por cima do fato de que o Flamengo é player. Em tudo. Player em tudo. Então, se ele é técnico, vamos saber, ele é português, se ele é técnico do Benfica, e ele fala que vai priorizar o campeonato português em relação a uma Champions, em que o Benfica não vai ser campeão da Champions, eu até entendo. Mas o Flamengo é top na América. Então, numa dividida de uma Libertadores com o brasileiro naquela semana, eu não tenho dúvida nenhuma. O título sul-americano é mais importante que o título nacional. Mas, prof, dificilmente o Felipe Luiz vai poupar o time na Libertadores em quartas de final, em semi. Mas, eventualmente, se ele tiver num jogo de ida, Flamengo jogando oitavas de final da Libertadores, ele abre 3-0, ele tem margem para poupar 2-3 no jogo de volta. É um sonho que todo mundo quer, mas nem sempre tem, né? Então, mas eu não acredito que por essa declaração o Felipe Luiz será forçado a poupar na Libertadores. O que deve acontecer é na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo poupar mais. Do que já poupou em outros anos. Porque aqui no futebol brasileiro, por causa da premiação, acontece a insanidade dos clubes pouparem nos pontos corridos para jogar a Copa do Brasil. E aí isso é... Depende do teu adversário também. Acho que depende muito da circunstância. Isso é abandonar o brasileiro. E o que acontece aqui, a gente já viu times entrando com o time B para jogar uma partida de campeonato brasileiro. Uma coisa é poupar e ali de acordo com a ciência... 2018, Palmeiras. Jogadores. Felipão. Ele jogava Libertadores com um time e o Brasileiro com outro. Saiu na semifinal para o Boca Juniors, na Libertadores, e foi campeão brasileiro com um time B. 17, praticamente, o Grêmio do Renato era quem mais perseguia o Corinthians do Carille no começo do campeonato. O Grêmio do Renato colocou um time reservaço contra o Palmeiras aqui. Priorizou Copas. E aquilo custou o título. 2017. Foi o ano que o Grêmio ganhou a Libertadores. O Renato até tinha a favor de si uma certa cultura copeira no Grêmio. Ele não tinha uma oposição a isso. Em relação à torcida. A torcida gosta. O Grêmio entendia isso. Particularmente o Grêmio entende isso. Né? É um privilégio que nem todo técnico tem. Tá aí o Dorival, que no Flamengo ouviu para Chuchu quando não botou a sua força máxima. Foi campeão da Libertadores. E foi campeão das outras duas. E da Copa do Brasil. Ganhou duas. André Donk, Mr. Europe. Tá aí, nação. Essas foram as notícias do Flamengo. Se gostou do vídeo, já deixe aquele like e se inscreva-se no canal. Tchau.